Pode? Com você, Conde. A partir desse instante, procurar serenar nossa mente, o nosso pensar, focar somente nos estudos que iremos fazer a partir de agora, que as preocupações do dia a dia, do cotidiano, sejam postas de lado e deixemos o pensamento e a nossa atenção voltada para um outro tipo de vibração, a fim de que espíritos que já compreendem um pouco mais do que nós possam nos acolher e nos inspirar a enxergar nos textos que serão lidos muito mais do que aquilo que nós já percebemos. Que possamos sair mais tranquilos e que o estudo dessa tarde seja muito proveitoso. Que assim seja, graças a Deus. Ok, mais um minutinho aqui eu tiro a tela. Vamos lá. A gente parou no item 45, né? Como sempre, a gente volte um pouquinho aí os itens e rememore algumas coisas para embalar. E daí, o que ficou? A aula passada foi bem interessante, né? O que ficou de vocês, que vocês lembram da aula passada? Podem relembrar aí no livro. Ele fala sobre a questão da propagação do espiritismo, eu acho que essa é uma parte bem legal, né? Com a velocidade que o espiritismo né? Que ele não foi uma coisa localizada, como as duas primeiras revelações, e que o espiritismo, isso é Kardec falando na época dele, né? Mas ele se difundiu bastante, né? Ele começa falando desse aspecto, que eu acho que é um aspecto importante. Uma coisa que me gravou da aula passada foi que fica bem claro que quando ele vai citar a lei antiga, ele está colocando que o Espiritismo ele se apoia nos evangelhos. Mas a leitura que se faz desses evangelhos não é a leitura normal que nós vivemos fazendo e também não é essas adulterações que se colocaram propositadamente ou por falta de compreensão naquilo que Jesus trouxe. Que Jesus veio já trazer uma proposta autônoma depois de que Moisés trouxe, ou pelo menos o legado de Moisés, o que sobrou dele foi algo heterônomo. O que você deve e o que você não deve fazer. Era algo mandatório. Sim. Numa época. E ficou claro aqui que a restauração do Evangelho primeiro é justamente o que o Espiritismo está fazendo. Sim. Então, ele está restaurando a má leitura que foi feita dos ensinamentos de Jesus. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que para mim passou nessas últimas semanas, principalmente, né? Até porque vários de vocês têm citado o Evangelho, eu tenho me referenciado e dado uma olhada novamente lá, à luz do que eu estou aprendendo agora. E aí faz muito sentido o que eu vejo o Paulo falar direto, né? E hoje ele falou de novo numa live que eu vi de manhã, que é todo um trabalho de Kardec de ressignificar os termos, né? Que vão desde termos como culpa, por exemplo, né? Até, obviamente, o que a gente vê lá. E aí, ao fazer isso, você tem uma leitura diferente do que está escrito, né? É como você... eu tinha isso em mente de uma forma mais complexa. Seria o seguinte, a gente está mudando de paradigma. Então, quando você muda de paradigma e volta a ler a mesma coisa, você lê de uma maneira diferente. Você tem ideias diferentes, conceitos diferentes. Entendeu? Quer dizer, no que você engrena dessa maneira, aí você volta, relê as mesmas coisas que você leu e, com certeza, você vê um monte de coisa nova, entendeu? E talvez algumas coisas que sejam até, talvez, opostas ao que você tinha visto antes. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, Conte. Isso é bem lembrado, né? A forma... Kardec fez muito isso, a gente não pode deixar isso de lado.
a gente tem que compreender as palavras não como a gente entende elas hoje, mas como foi ressignificada por Kardec. Daí esse estudo que a gente está fazendo. É importante a gente compreender como ele se referia a certos termos que para a gente são normais. E que às vezes a gente está usando um significado que não é normal, entendeu? Aí, principalmente no Evangelho, eu acho que isso é muito claro. Entendeu? Vai ter muita gente lendo o Evangelho como se estivesse lendo a Bíblia, até porque nós fomos criados, né? Acho que a maioria aqui foi criada dentro da doutrina católica, né? Nossa doutrina é católica. Eu sou crismado, entendeu? Assim, então, eu sempre estudei muito o catolicismo. Então, você guarda isso daí dentro de você e aí fica até fácil, né? Você fazer. Então, eu acho que faz sentido isso daí. Realmente ele fala. Isso é uma coisa que eu lembro também da aula passada, né? E interessante de vocês citarem essas distorções é que elas foram colocadas ao longo da história, mesmo quando quem as fez não queria que elas passassem para frente. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, que daí já se teve um prejuízo imenso, porque se desconsiderou a cultura de quem escreveu. O santo, agora não vou lembrar qual, que depois foi canonizado, que fez essa tradução, mandou uma carta para o Papa dizendo, olha, com o conhecimento de grego que eu tenho, eu não garanto a fidedignidade dessa tradução. Mas para efeito de divulgação imediata, serve. Agora melhorem isso aí com o tempo. Que fizeram colocar aquela tradução como verdade absoluta. Para daí se perderem os conceitos, é só passar 10 anos, né? Não precisa nem do século. As pessoas vão propaganda. Nós temos de pensar o seguinte, que você falou, Franciele, é que você está falando do grego para o latim, mas tem de pensar que 98% da Bíblia, se considerar o Velho Testamento, ela foi escrita em hebraico. Em hebraico, que é mais ela vai ser traduzida ainda pela questão das expressões exemplo, polissêmicas. Eu sei que João, o Evangelho de João e o Apocalipse, parece que ele foi escrito em grego porque o João estava naquela localidade. Então, a maioria dos livros ditos canônicos, eles foram escritos em hebraico. Mas tem de pensar também o seguinte, o Velho Testamento que nos chegou, ele foi escrito entre 600 e 300 antes de Cristo, que é o que chegou oficial. Até ali ele foi muito mexido. Vários livros foram muito mexidos. E no caso dos evangelhos, a gente não sabe nem de que data são esses escritos que nos chegaram como oficiais. A gente sabe, sim, a última data, século IV. Agora, o que fizeram até o século IV, do 1 até o 4, a gente não sabe. Eu acho que a gente tem que gravar é que a gente tem que ressignificar, e Kardec nos ajuda nisso, bastante, né, de várias formas, em vários momentos, ressignificar, entender exatamente isso daí. É parte do nosso estudo, para que a gente possa usar os conceitos, ter o conceito ressignificado e passar a ler as coisas de maneira diferente. Eu acho que isso que é importante. Esse é o ponto importante para a gente não perder nada ou não se equivocar, vamos colocar dessa maneira, entendeu? Ou não se equivocar. Não. Desculpa. Até para evitar essa transposição, né, de conceitos. Justamente. E há 2 aulas, não na passada, mas na outra, vocês estavam falando sobre provas e expiações e a dificuldade de distinguir uma das outras. E grande parte dessa dificuldade vem por causa daquela noção de castigo e de punição, de castigo ou da expiação católica, que é aquela coisa de você comete um erro e Deus vem te cobrar esse erro, então mas aí tu fica refém da circunstância. Não, exatamente. Dentro da doutrina, o que vai acontecer? A expiação, isso depois de ler muita Gênesis do Evangelho, eu consegui chegar a uma analogia que me satisfez para entender o conceito. Vamos ver se serve para você. A expiação seria uma limitação que o espírito impõe a si mesmo
quando o livre-arbítrio dele está fazendo reincidir em uma mesma categoria de dificuldades, de erros. E então, por exemplo, isso é bem visível se a gente for trazer para situações do cotidiano. Por exemplo, uma pessoa que queira se livrar dos excessos em relação ao álcool, não vai frequentar certos ambientes, não vai ter certas companhias, não vai se valer de certas situações que ela sabe que são gatilhos para fazer esse uso. E, enfim, será vista como talvez como limitada pelo seu meio, mas estará fazendo isso de forma autônoma para se livrar de algo que na concepção dela naquele momento não está fazendo bem. Claro que, sem a memória de outras vidas, entender por que alguém decidiu desenvolver uma doença quando criança, por exemplo, é algo complicado. Mas tira a gente da ideia de, fez isso, agora está pagando, vindo com um corpo que de repente não funcione. Já a prova seria aquela coisa assim, eu me considero uma pessoa muito paciente, então vou me colocar em situações para testar, para ver se é isso mesmo, se eu realmente não tenho que aperfeiçoar esse aspecto. Seria mais incidental, sabe? Menos abrangente na existência do ser. A gente teve essa discussão na quinta-feira, eu acho, mais um tempo atrás. Até o Paulo comentou isso hoje ou ontem. Não sei se foi ontem à noite ou hoje. Aí eu anotei. Eu acho que foi ontem à noite que ele comentou. E hoje ele comentou muito. Ele comentou de uma maneira que me satisfez. Eu queria trazer para vocês aqui. Até eu estava pensando hoje como é que eu vou editar certos vídeos e tirar certos trechos, que eu acho que é interessante a gente guardar. Uhum. O que eu anotei é o seguinte, para mim ficou perfeito, né? Uma prova é toda escolha consciente que eu faço. Ponto final. Qualquer coisa que eu escolha conscientemente passar é uma prova. Ponto final, acabou. Ou seja, eu estou vendo aquilo como uma oportunidade de me melhorar. Eu escolhi ir por esse caminho daí. E uma expiação é quando eu escolho uma prova com uma finalidade de resolver uma imperfeição específica. Mas as duas vêm de dentro da gente. As duas vêm de dentro, sempre de dentro da gente, nunca de fora. E a segunda, eu me satisfiz muito com expiação, ou seja, eu estou escolhendo uma prova que eu quero passar nessa vida, porque eu quero resolver essa imperfeição específica que eu tenho. Eu quero passar por prova desse tipo. Estou dizendo específica nesse sentido. Eu quero passar por algo nessa área, porque essa área eu preciso passar para me testar. Aí eu estou escolhendo uma expiação. Então, é uma prova específica. Eu tinha uma visão semelhante, mas não era exatamente isso. Eu gostei dessa daqui. Não, eu trouxe isso aqui até anotado, eu falei, vou anotar. Né? Então, ajuda a clarear isso daí, né? Porque a gente ouve os conceitos e não encaixa direito às vezes. Tanto que eu estou pensando em fazer isso, em editar alguns vídeos e continuar abrindo o debate para a gente clarear esses conceitos, né? A gente absorver e botar no nosso dia a dia. Né? Então, assim, já que a gente falou, eu abri para isso daí. Porque é uma discussão que volta e meia tem. Quem gosta de discutir isso muito é a Silvia Ladeira, que fica lá no grupo da quinta-feira. Ela até já discutiu com o Paulo isso, em uma ou duas lives. Isso daí. E ela, dá para perceber que ela já evoluiu bastante, que ela já mudou as ideias, já está acalmando nessa área daí. Né? Ela já acalmou bastante. Né? Eu notei... Fala, Tiro, hoje teve live do Paulo? Hoje teve live de manhã. Com o Grupo Noel, que estão abrindo um grupo de autonomia que eu depois quero trazer para vocês. Estou pegando as informações. Quem quiser fazer um grupo de autonomia, eles estão abrindo um grupo que está começando do zero agora. Vou publicar para vocês lá. Acho que a gente tem que publicar esses grupos que complementam para as pessoas e vendo diferentes horários ou coisa parecida, entendeu? Às vezes você não pode num dia, pode no outro, e o nosso grupo se mantém dentro do mesmo objetivo. Só que está em torno da Gênese, né? Tanto Mesmer quanto autonomia, isso está girando em torno da Gênese. Acho que por isso que eu acho que tem a ver, tem relação. Né? Foi hoje de manhã, 3 horas e pouco de live com o Paulo.
Foi boa, hein? Foi muito boa a live de hoje. Você postou no grupo? Não, não foi postado no WhatsApp, o pessoal postou lá. A gente tentou, postou lá no WhatsApp. Foi no YouTube até. Foi ontem no WhatsApp. E está disponível no YouTube. A live de hoje. O André está com uma microfonia aí. André, você deve estar com o som ligado em algum lugar aí. Inverte o som. Você tem 2, né, André? Ah, não. Testa aí, pra você poder falar quando quiser. Ok? Então... Não já pode tirar essa tela, não? Hein? Não já pode tirar essa tela grande, não, para a gente ficar sem. Posso tirar essa tela grande, sim. Já vou tirar, bem lembrado. Pronto. Então, vamos lá. Aí, logo na sequência, ele toca naquele aspecto que o Consolador é um médico, né, que veio para ajudar os aflitos, quem está procurando alguma ajuda, alguma coisa. E teve muita gente nessa época, né, principalmente na época de Kardec, que estava procurando, né, tanto por causa do materialismo, quanto por causa do fanatismo que vinha da religião, né. Então, as pessoas queriam uma coisa diferente e nenhum dos dois respondia a isso, como a gente viu, né. Aí ele fala, se eu não me engano, sobre a dificuldade que vão ter de combater o espiritismo, né? Que é muito difícil você combater uma coisa que está espalhada, que está por todos os lugares, está todo mundo discutindo, não é mais centralizada no local, né? Em que item tu está, Sátiro? Em que item tu está, Sátiro? 40 e poucos. Eu estou relembrando o que nós já estamos nisso. Tá? E aí, agora, no 45, a gente achou aquela frase, lembra? Errada. Já corrigimos a frase. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Cadê? Peraí, deixa eu clicar aqui para... vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. A terceira edição tá arrumada. Eu comprei a terceira, o Conde falou, e tá mesmo, tá. Isso. Tá arrumada. Um download aí, tem que ver se eu vou ter esse download aí, porque a minha deve ser segunda. Não. E aí ele lembra que nessa parte de que o espiritismo é uma revelação com uma característica coletiva, né? Não é individual, ou seja, quem vai fazer essa revelação somos todos nós. Não alguém que vem para cá e faz, como Moisés ou Cristo. E aí estamos na 46, que começou hoje. Começamos no estudo de hoje, da 46. E daí? Vocês estudaram, não estudaram? Eu vou começar a tomar lição aqui, fazer umas perguntas. Estudamos. Ali no 46, então, ele vai dizer que as duas primeiras revelações, não é? São o produto de um ensinamento pessoal, porque foi Moisés e Jesus, quer dizer, eram pessoas, eram individualidades, e por isso ficaram localizadas, não tinha como se expandir por serem individuais. E se expandiu, então, aos poucos. E a terceira revelação, que é a doutrina, então, não estando personificada numa só pessoa, num só indivíduo, acabou se fazendo simultaneamente em muitos lugares e, por isso se expandindo tão rapidamente, né? Em milhares de pontos distintos, diz ele ali. E essa causa, então, uma das causas da rápida propagação da doutrina é ela ter sido simultaneamente em muitos pontos. Se tivesse surgido em um só ponto, seria a obra exclusiva de um só homem, e isso ficaria como uma seita. E talvez, então, levasse meio século antes de atingir os limites do país onde começou, enquanto que a doutrina espírita se expandiu além França, não é?
essa circunstância inédita na história... Ah, não, daí já entrei no 47, desculpa. Então, acho que de importante seria isso ali, né? No 46. E comprova, o Espiritismo comprovando pela ciência de que o Facebook já existia naquela época, de Kardec. Não é verdade? Você vê, depois vocês falam que não tem nada a ver com ciência. Isso é rede social, que acabou de falar aqui. É verdade, para a época era a rede social que eles tinham, não é? Aí, como é que a gente não vai mudar o mundo com essa rede social que a gente tem hoje, se Kardec, que não tinha rede social, conseguiu fazer isso? A gente pode fazer isso com muito mais velocidade, né? Só que nós não temos um espírito de verdade nos direcionando. A gente elege um aí, a gente acha um aí, entendeu? Que vai guiar a gente, né? Que vai mostrar o caminho. Não, mas nós temos, já está tudo escrito, já está tudo lá. Nosso espírito ela vai dizer pra gente quem é, então. Não, eu estou falando dele mesmo, já a doutrina já está toda aí, a gente só tem que correr atrás. Agora. Ah, sim. Não é uma pessoa, eu achei que era uma pessoa, poxa vida. Talvez estou esperando ainda essa pessoa aparecer. Tá nos faltando o algoritmo da verdade, então, né? Para poder Tá faltando nomear a pessoa, o novo Cristo que está para nascer. Então, vamos lá. Mas isso, né? Quer dizer, você vê, naquela época, realmente é verdade, né? Você começou, a evolução do homem já estava num grau onde a comunicação já impactava o mundo, né? Eu achei muito interessante, um monte de coisa que eu não sabia, que o Paulo falou de ontem para hoje, aí eu não lembro se foi ontem ou foi hoje. Mas hoje, no começo, que ele falou sobre as circunstâncias do espiritismo no Brasil, aquela parte histórica, um monte de coisa que eu não sabia. E aí é impressionante como você vê alguns estudantes brasileiros que foram morar, tiveram contato, inclusive com Kardec, estudando com Kardec, antes do espiritismo. Ou seja, todo mundo, né, junto, e trouxeram para o Brasil isso de uma maneira muito forte, né, de várias maneiras. Aí você começa a ligar os pontos. Aí você fala assim, poxa, se naquela época, em 1800 e pouquinho, você já tinha essa comunicação das ideias, o que a gente não pode fazer hoje, né? Quer dizer, se naquela época a coisa já explodiu dessa maneira... Né? Mas eu acho que assim, o local, né, o espaço geográfico onde aconteceu, onde Kardec nasceu, onde ele estava numa cidade, num país que era um polo cultural, era um polo educacional. Então, por isso iam brasileiros, iam filhos de famílias ricas de vários países para a França mesmo. Então, assim, acho que isso foi providencial para que a coisa se espalhasse, né? Talvez se ele tivesse nascido, sei lá, num cantão, não houvesse essa fácil propagação, né? E a França ditava moda, ditava cultura, então ele foi no lugar certo, na hora certa mesmo. Eu acho, Vanessa, que isso é válido, mas, por exemplo, eu já vi situações, a gente sabe, né? Eu só peço em guardar nomes, onde muita coisa que foi descoberta na França estava sendo falada na Alemanha. E essas ideias se encontraram. O que eu estou falando não é do fato das ideias surgirem, é do fato que elas estavam se difundindo até o mesmo ponto de se encontrarem. Não, mas eu estou falando a mesma coisa. É isso sim. Elas se difundiram mais facilmente porque partiu da França. Eu acredito que sim. Porque a França ditava moda até para a Rússia, ditava moda para todo mundo. Então, o que acontecia na França era importante. Sim, porque Kardec vai falar na Revista Espírita que essa divulgação, né, essa expansão que o espiritismo teve é devido às ideias do espiritualismo racional, né? E o próprio domínio na Revista Espírita de 1863, em outubro, é onde ele vai trabalhar exatamente isso. E também, salvo engano, na de 62, ele vai explicar porque o espiritismo nasceu, né, nos Estados Unidos, os fenômenos, mas porque ele se desenvolveu na Europa, né, pelas questões, foi lá que se foi estudar as consequências morais. E aí ele coloca que essas ideias, e também tem um gráfico, depois se eu achar eu compartilho com vocês, que ele vai falar que a maioria dos espíritas eram do espiritualismo racional, né, então, e aí em 63 ele faz, né, esse contexto das circunstâncias que nasceu o espiritismo, vai falar sobre
né, as ideias do materialismo, e aí em 67 ele vai falar que o espiritismo é o desenvolvimento das ideias do espiritualismo racional, né? Toda esses questionamentos que a gente vê no livro do Paul Janet e que eles não tinham resposta é o que o espiritismo vem responder a esses questionamentos que eles tinham. Por que a alma sendo imaterial, ela precisa de um corpo para se manifestar, para se desenvolver? Por que uns são mais inteligentes e outros não? Porque até então só existia o entendimento religioso de como que Deus cria as almas perfeitas. Né? Então, tudo isso o espiritismo vem responder a esses questionamentos que já existiam. A questão do perispírito, né, Kardec vem explicar, mas mesmo assim, no livro do Paul Janet, a gente vê um debatezinho ali que é meio parágrafo, ele comentando que deveria existir eles chamavam de mediador plástico, que seria o que liga a alma ao corpo, né? Porque a alma sendo imaterial, ela não se ligaria diretamente ao corpo. Então, todos esses diálogos, a gente já vai ver fomentado, e aí tudo isso o espiritismo vai responder, né? A alma é criada simples e ignorante, a questão do perispírito, a reencarnação e tudo mais, né? Então, é por isso que houve esse... Oi? Fala. Não, é por isso que houve, né, essa divulgação. Mas isso chegou no Brasil, né? Que foi o que o Paulo explicou isso até hoje na live. Ele explicou muito sobre isso. O que eu quis chamar a atenção é o seguinte, no aspecto da comunicação, entendeu? Quer dizer, naqueles tempos onde tinham muitas descobertas, como é que você comunicava? A imprensa já existia, era uma forma de você se comunicar. E, no mais, eram cartas, né? E telefone acho que não existia ainda naquela época, né? Telégrafo só. O telégrafo. Mas era muito esporádico, entendeu? E você tem o seguinte, porque não é uma mera questão do assunto surgir em vários pontos do mundo, é uma questão que essas ideias convergiram e se conflitaram e se evoluíram e cresceram. Aí eu chamo a atenção para isso, ou seja, isso ajudou o espiritismo a se firmar, para a gente ter ele hoje. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, hoje em dia, a mesma coisa está acontecendo, se a gente olhar, continua acontecendo. E não é porque eu tenho o poder de comunicar numa rede social que eu consigo fazer a minha ideia colar. Isso não é verdade. As boas ideias, as que são aceitas, as que são evoluídas, são as que colam. Às vezes algumas não são perfeitas, mas muitas se perdem no caminho. Por quê? Porque ignoram esse aspecto desse aspecto de comunicação, de que a gente constrói ideias, constrói conceitos de várias maneiras diferentes. Então, a comunicação pode dar uma nova alavancada, com certeza, para a gente, entendeu? Foi até aquele ponto que eu brinquei lá no começo, que eu não acho que é 100 anos, né? 40 anos eu topo. Eu acho que a gente já difundiu e ajudou muito, né? O espiritismo não é a religião do futuro, ele é uma maneira de... Tem muita gente evoluindo conceitos que estão alinhados com o que a gente estuda aqui, né? A gente vai colaborar com todo mundo, com o mundo todo que está evoluindo as ideias. Essa parte eu também achei bem interessante, né? E se a gente pensar na questão da comunicação, veio a comunicação dos próprios espíritos, né? Foi um fenômeno que não acontecia só lá, na França, aconteceu em vários lugares, né? E essa comunicação em vários lugares, Kardec só fez o quê? Centralizou tudo isso para poder estudar, né? E montar as revistas espíritas, montar os livros, colocar o que era um princípio espírita, o que não. Mas a comunicação, né, vinha dos espíritos, eles se comunicavam, que é o que a gente, né, vai tá estudando aqui. Como que você vai silenciar os espíritos? É impossível. Você silencia um aqui, ele vai falar lá. Isso mesmo. Você silenciou lá, ele vai... Né? É bem isso. Não.
como a Tânia estava indo... Sobre divulgação, eu penso que a vantagem da época do Kardec era a difusão fenomênica, né? Que impressiona bastante as pessoas. Então, mesmo que fosse no início por curiosidade, a maioria ia atrás. E hoje a gente já não tem mais isso. Mas a vantagem do nosso tempo é que tu não tem mais obrigação de se expor... numa determinada circunstância, num evento espírita, numa situação que, dependendo do teu contexto, pode te trazer, sim, problemas, porque ainda se interna pessoas em centros psiquiátricos por apresentarem eclosão de mediunidade, embora isso seja cada vez mais raro, graças a Deus, e fora repercussões sociais. Então, hoje em dia, com a internet, se eu estou interessada em um assunto sobre espiritismo e não sou espírita ou não tenho conhecimento suficiente para abraçar a causa com todas as repercussões que ela apresenta, eu posso ir lá atrás de um conteúdo e então ter acesso a ele sem precisar me expor. Agora, a desvantagem no nosso tempo, que eu vejo, é a perda do equilíbrio do tripé doutrinário, porque ou se dá muita ênfase ao aspecto religioso, porque a maioria das pessoas vem para o espiritismo num momento de dor, e até isso é compreensível, embora eu acho que falta muito alertar as pessoas sobre os outros dois aspectos, ou se fala bastante de ciência e aí as pessoas se desinteressam porque nós temos séculos de oposição ferrenha, né? E não é muito fácil mentalmente se desfazer dessa aparente dicotomia. E a filosofia, as pessoas nem sabem para que serve, né? Mas, na verdade, ela é a ponte entre o aspecto científico e o religioso. E talvez para a nossa divulgação ficar mais interessante, a gente deveria resgatar o equilíbrio desse tríplice aspecto, porque senão a doutrina acaba aparecendo, para quem olha de fora, mais do mesmo do que já existe nas outras propostas, né, religiosas e filosóficas, que são mais antigas, digamos assim, pelo menos no meu entender. Eu acho que é por aí. Eu só mudei um pouco depois que eu comecei a estudar, pelo seguinte, Franciele, eu discordo de uma coisa, eu entendi algo que eu não sabia. A ciência faz muita diferença para o espiritismo. Então, assim, o texto científico do espiritualismo racional, na verdade, foi o que levou as pessoas a verem os fenômenos todos, o que chegava não como um fenômeno, não foi um fenômeno no Brasil, por exemplo, teve uma época muito famosa isso, né? Mas, e nem quando chegou no Brasil foi isso que trouxe para o Brasil, não foi a existência dos fenômenos, mas foi o estudo da ciência, ou seja, os homens se encontraram dentro de um saber que explicava mais. Assim, eu sou, bem ou mal, eu sou comunicólogo, né? Formado como comunicólogo. E eu penso muito nesse aspecto daí, por isso que eu trouxe esse lado daí da moeda. E aí o que você tem é mais ou menos o seguinte, é como se você fizesse uma mensagem hoje cheia de purpurina, luzes, não sei o quê. Existe muita gente fazendo, e sempre existiu, naquela época também existia. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que não houve florescimento do espiritismo como houve na Europa. E teve muito mais nos Estados Unidos do que na Europa. Pelo que eu li e entendi da história. Isso mostra exatamente isso, ou seja, toda a purpurina que houve dos fenômenos não faz com que os homens se unam. Agora, se você me diz alguma coisa que vai além da purpurina, tá bom. A purpurina cai no chão, aí eu vou olhar o quadro. Esse quadro me interessa, eu quero crescer com ele, ele responde alguma coisa que eu tenho dúvida. Aí eu acho que isso é o que fez as pessoas unirem. Ou seja, o espiritualismo racional tinha necessidades, mas trazia uma base muito boa e todo mundo já estava discutindo. Por quê? A gente já estudou, né? Respondia à questão do fanatismo e à questão do materialismo, né? Então veio no momento ideal, tudo aquilo que a gente já estudou. Nasceu no momento ideal o espiritismo. O espiritualismo pegou essa base e concretou essa base. Aí as pessoas já estavam prontas. Tanto que quem é que era natural? A maioria é espiritualista racional. É o mais natural. Esse é o cara fala, opa, peraí, que aqui tem alguma coisa nova que eu quero saber. Obviamente que deve ter gente impressionada no primeiro momento com a comunicação com os espíritos, mas o que as pessoas queriam era aquelas comprovações científicas.
Porque de sobrenatural e de misticismo, eu acho que estava todo mundo de saco cheio já na época, né? Disso daí. A minha impressão é essa. Hoje, essa história do contexto, Mas a minha impressão é muito essa. essas ideias encadeadas permanecem. Por exemplo, por que a maior parte dos adeptos do espiritismo são católicos? Tu tem uma ideia de comunicabilidade intrínseca dentro da religião, embora não seja falado dessa maneira. Sim. Então acaba sendo mais fácil de aceitar o resto da coisa tá toda. Certa. As pessoas, elas aceitam da maneira que elas fazem. Por isso que a gente tem visto muito, tem até debatido aqui esse aspecto, deve ter visto, onde a gente fala muito o seguinte: o mais importante é o estudo para a doutrina, entendeu? É a comunhão e o estudo. Pelo menos hoje. Pode ser que no futuro todo mundo já tenha estudado. Mas hoje o que está faltando é estudo para todos nós. E para quem a gente vê que está lá fora, entendeu? Que está achando que sabe alguma coisa e que está faltando elementos como faltavam para a gente, entendeu? Como faltava para mim. Há pouco mais de um ano eu não tinha os elementos. E se eu olhasse você e falasse assim, um bando de louco, com 2 psicólogas no meio, entendeu? Pelo menos tem 2 psicólogas aí no meio, porque é tudo doido, entendeu? A outra se escondeu ali, ó. Pelo menos já tem quem nos trate, né? Se não pirulitar. Aí no 47 a Tânia ia falar alguma coisa que eu acho que a gente falou agora aqui. Né, Tânia? Quer seguir o raciocínio? Exato. Aquilo que a Juliana falou, não é? Que essa circunstância, então, foi a principal para que o espiritismo se expandisse. E, como a Juliana falou, tu pode calar uma pessoa, tu pode calar um monte de pessoas, mas tu não pode calar os espíritos. Eles param de falar aqui, mas vão continuar falando ali, né? Que foi o que ela disse. Então, não tem como sufocar os espíritos em todo o globo, em todo o planeta. Então, natural, né? Tânia, se bem que se a gente pensar hoje, os próprios espíritas calaram os espíritos, né? Porque é só uma reflexão, tá, gente? Mas eles não calaram, não. Eles esconderam o que os espíritos estão... Eles não divulgam o que os espíritos estão falando. Eu acho que calar é difícil. Como é que você vai calar o espírito? Mas tem muita Mas a gente não trabalha com uma evocação e um diálogo. É nesse sentido, porque quando estudamos a revista espírita, como que Kardec dialoga, né? Ele evoca, então... Ele está daqui, né, onde ele estava, chamando aquele espírito, muitas vezes até ali, muito próximo do desencarne dele, ou no dia do desencarne daquele espírito, e ele dialogava. Qual sua condição, como você percebeu a morte, E hoje nós perdemos esse estudo, é neste sentido. Como assim? Né? E muitas vezes uma doutrinação é assim, o espírito desceu, olha, pensa em Jesus, vai ficar tudo bem. Pega o formulário. E vai. Próximo. E sem uma análise, né? sentido. E sem uma análise da comunicação, aceita Exatamente. a comunicação. Ele falou, veio, falou tal coisa, sem uma análise, uma crítica das comunicações. Isso, é uma reflexão, né? Só. Para a gente pensar nesse sentido. Nos grupos mediúnicos é assim, então. Puxa muito para esse lado de... É que os grupos mediúnicos hoje não aceitam mais as evocações, tem que ser comunicações espontâneas, pelo menos é o que eu tenho vivido. Por quê? Porque a evocação pode dar lugar a misticismo, pode dar lugar a charlatanismo, pode dar lugar à obsessão dos médiuns. Eu mesmo, nessa casa espírita que eu estou, o Grupo Espírita Irmão Elil, eu sou uma das fundadoras na época. Então, eu venho lutando, e agora mais do que nunca, recomecei a ler as revistas espíritas, para que a gente, porque eu sou dialogadora, para que a gente volte a evocar espíritos. Mas nem pensar, os médiuns têm um medo terrível da evocação. Fogem como o diabo da cruz, como diz a gíria. Então, mas aí será que não é para a gente refletir numa falta de preparo nosso para lidar com a própria condição nossa, porque somos espíritos, né? E logo mais, eu espero que daqui a uns 50 anos eu esteja do outro lado. Eu também, nem tanto. Vocês podem me evocar, se você estiver aqui, que eu venho falar, tá? Vocês me esperam lá, tá? Que eu vou chegar depois. Aí...
É que Ó, ficou 50 anos, você vai chegar nos 100 e pouco. Eu quero ir um pouco antes, uns 80 e pouco tá bom. Mas se a gente pensar, né, trazer para nós, qual é o meu medo, qual é a minha dificuldade? Se estamos fazendo esse estudo do entendimento do espírito, né, por que não conversar com eles? Porque nós só podemos ter o entendimento do que vivenciamos aqui. Isso sim, a ciência nos ajuda, né? A psicologia, a Você viu, filosofia a respeito, e tantas outras. a respeito de evocação, que o pessoal citou aí, a FEB, por exemplo, eu vi um artigo do Campeche, eu não me lembro qual dos dois, que são dois irmãos da FEB, que eles defendem a manifestação espontânea baseada até em Emmanuel. Eles pegam um texto do Emmanuel lá e defendem a manifestação espontânea. Só que a história é outra. O grupo do Saião ocorriam essas manifestações espontâneas e vinham os espíritos dizendo até que era Jesus lá. Com aquele médium Frederico lá, que era conceituadíssimo na época. Então, o correto é sim evocação. Aí o pessoal, mas os médiums... Gente, o espírito que pode chegar lá, mesmo não sendo evocado, pode ser qualquer um. Exatamente. Agora, você chamar uma responsabilidade para o médium, que nem o pessoal fica com medo, é tolice. Ah, não, foi espontâneo, apareceu, mexe no ego, olha quem está do meu lado. Não. Exatamente. Solicita determinado espírito, que pode ser que de repente não venha porque está encarnado, mas você solicita, não custa. Eu não entendo. E outra, por que o dirigente não pode fazer a evocação sem que os médiuns saibam quem ele está evocando? Por que o médium precisa estar a par? Os dirigentes se entram em contrato e se valem dos médiuns para evocar quem eles quiserem, até para ver se funciona. Porque daí o médium nem vai saber quem é. Desculpe perguntar, mas assim, realmente, qual é o objetivo hoje nos centros de ter uma reunião mediúnica? Tratamento espiritual. É mais, eu acho que o centro vê como um tratamento espiritual do espírito. Uma enfermagem espiritual. Coisa que a gente não precisa, eles não precisam da gente para fazer, não precisa da gente para tratar. Tem um erro aí, sabe qual que é o erro? É a explicação. Pera um minutinho. Sim, precisam de choque anímico, A questão do choque anímico é a explicação que, pelo menos, era mais comum eu já ouvi essa. Mas isso que o Conde está falando é extremamente importante para a gente refletir, porque se eu sou uma trabalhadora, uma estudiosa espírita, e eu faço parte de um trabalho sério, que está ali com um objetivo sério de estudar, né, o mundo espiritual, de entender as condições do espírito, com certeza a espiritualidade estará trabalhando também comigo. A espiritualidade, meu mentor, o mentor da casa, o mentor do trabalho. Agora, será que nós temos esse estudo, esse preparo? Desculpa, gente, porque o espírito ele pode falar o que ele quiser, ele é livre. Agora, através dos meus estudos, do meu entendimento, da união do grupo, né, da conversa, o que todos entendem dessa comunicação, faz sentido? Vamos procurar em Kardec, onde que fala sobre esse assunto, para ver se está de acordo com a doutrina. Também é um trabalho nosso, né, de estudo, de dedicação, de entendimento, de não ter a resposta ali pronta. O Espírito falou, isso é uma verdade absoluta, porque isso é o princípio da fé cega, né, da obediência passiva, que é o que Kardec trabalha aqui na Gênese. A minha impressão é que esse devia ser o principal ponto. O ponto principal é você, assim, eu não sei, eu nunca participei, realmente, estudo, tudo, mas eu nunca participei. Mas eu vejo dois pontos objetivos numa reunião mediúnica. O primeiro é ajudar nossos irmãos. Alguns precisam de ajuda e precisam dialogar. Esse é um ponto claro para mim. Aí eu não vou julgar se a comunicação dele é verdadeira ou não é. Agora, existem outros que querem trazer, entre aspas, revelações, alguma coisa, algum conhecimento.
seja lá para que objetivo seja. Esse aí, eu acho que, imagino que a gente deveria estar submetendo as mesmas regras que Kardec utilizou. Isso é uma coisa que me parece que não acontece, pelo que eu ouço. A pergunta, Sátira, é outra. Kardec doutrinava espíritos? Não. Pois é, bem... Até naquele caso do danado, né? Do danado, que está numa revista espírita, o tratamento é completamente diferente, né? Ele faz um tratamento com ele, mas é baseado em ele foi conversar com ele. Eu não lembro qual é o ano. O danado é um espírito que ele é um assassino e ficou preso na casa. Essa palavra é doutrinação, existe o dialogador. É muita confusão e uma coisa é dialogador. Quando e o espírito o sofredor que vem, que tem um médium, você precisa conhecer do evangelho para não estar aplicando chavões em cima de chavões que não vai resolver. Entendeu bem? Então, o que é? Quando você vai dialogar, você tem que ter conhecimento, certo? Então, para que você tenha entendimento de como chegar àquele espírito que trouxe, que veio ali trazido, porque está passando por dificuldades ainda muito grandes, e você, como dialogador e doutrinador, ninguém doutrina ninguém. Não, eu vejo uma coisa aí interessante. Eu acho que vem lá o espírito que tem sofrimento. Só que tem alguém sendo doutrinado, sim, é o encarnado. Porque ele está vendo a condição que as pessoas podem ficar no plano espiritual, e tudo isso daí demanda do quê? Da forma com que ele viveu. Então existe doutrinação, sim, de encarnado, não de desencarnado. Exatamente. O que vem em sofrimento, ele vem nos alertar e nos dar dizer, olha, faça isso, que ele se encontra para despertar nós. É um alerta que traz, certo? Mas a gente não está mais trazendo isso, está se modificando as nomenclaturas, tudo direitinho. Agora, a gente trabalha em cima do livro dos médios. Como eu estou dizendo, tem que estudar o Pentateuco kardeciano. Eu pergunto a vocês aí, ó, esse livro de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, na minha concepção, seria o primeiro livro. Quem pretende ser estudante da doutrina espírita, conhecer ele. Para depois entrar no livro dos espíritos, seguir como ele pede que siga o estudo. Porque você, para entender o espiritismo, você tem que conhecer. Como é que você conhece? Essa orientação. Nesse livrinho do que é o espiritismo, logo no comecinho tem o espírito danado. Ela está falando... Está aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Certo? É um livro que, se todo espírita puder ler, porque esse... bom, se tem alguma mudança de tradução ou não, quem fez, aí com quem fez. Por exemplo, minha Gênesis, essa daqui é a segunda. Certo? Então, são livros antigos. Esse livro aqui eu tenho há mais de 20 anos. Esse daqui, ó. Mas... E é um livro fácil de ler. Aparecendo, meu senhor. É fácil de ler. É excelente, excelente. Esse daqui tem... Um assunto que vocês falaram aí na pergunta 108, que é a alma, tem explicado muito bem por Kardec aqui. Mas a gente falou quando? Desculpa. Só para referenciar. Eu acho que falou hoje aí, quem falou foi essa menina, a psicóloga, a Lourinha. Deixa eu lembrar aqui. Não, hoje não foi falado em alma. Não, hoje não. Tá. Acho que foi na outra aula que a gente falou sobre alma, que é onde eu falei que ele começa no Livro dos Espíritos já dando a classificação. Lembra que a gente falou do termo espiritualismo? Que Kardec vai usar esse termo e aí lá ele faz a classificação. Foi na introdução da Gênese. Foi na introdução da Gênese. Esse que eu comentei foi do Livro dos Espíritos, que é onde ele coloca todas as visões de alma, a materialista, a outra, a espiritualista, e aí ele classifica a visão espírita da alma. É no Livro dos Espíritos.
Materialista, panteísta e espírita. Isso. Sobre comunicação, voltando para o tema principal, que a gente está falando aí em divulgação, e nós chegamos na questão da comunicação, eu penso que temos que ter 2 cuidados com essa questão. O primeiro é o seguinte, é chover no molhado, porque quando Kardec fazia as comunicações e tal, ele estava atrás de base para a construção doutrinária, e hoje a gente já tem, então... é legal como constatação pessoal, para ser visto nos termos do nosso dia, mas eu não vejo muita utilidade prática de ficar perguntando o que já foi perguntado, assim. E outra questão que eu acho que é a mais premente, sobretudo hoje em dia, que é a dependência psicológica que pode gerar, sabe? Porque assim, a gente é muito bom quando as pessoas chegam no centro espírita, morreu fulano na minha família, eu quero saber notícias, dizer, olha, trabalha esse luto, resolve isso aí primeiro, depois, se for o caso, talvez, quem sabe. Agora, à medida que a gente vai estando na doutrina, a gente começa a querer um pouquinho de personalismo, né? Bem que um espírito podia vir falar comigo, me mandar uma mensagem, aparecer num sonho, porque esse aspecto aqui, sabe? A gente corre esse risco quando tu começa a trazer muito a evocação, ainda mais pensando em quem for evocado, fora a questão de mistificação que aparecem os borbotões aí, né? Essa questão de dependência psicológica. Até vem um espírito daquela estirpe com boa intenção, mas aí a gente fica dependente dele, assim, eu preciso ir na mediúnico hoje, porque vai aparecer o espírito tal, e eu tenho que pegar um pouquinho daquela energia, porque eu não estou bem hoje. Eu não vejo nada assim. Eu também não vejo assim, eu concordo até com você, Tânia. Eu não vejo assim, porque a reunião mediúnica primeiro que não é pública, são poucos centros no Brasil que são públicos. Sim, claro, não, mas eu digo das pessoas, né? Que eu concordo com você. O personalismo no espiritismo é muito grande. É uma doença, o personalismo, que nós temos que acabar, certo? Porque isso é uma doutrina livre, uma doutrina de conhecimento. Você não pode estar personalizando figuras dentro do centro espírita. Um ponto. Segundo ponto, o que é a mediúnica? É uma reunião fechada ao público, com os médios, com um coordenador e a parte de suporte, que são os dialogadores. Deixa eu só entender uma coisa, que eu fiz uma pergunta e ainda não ficou claro para mim. Qual é o objetivo hoje da reunião mediúnica no centro? É atendimento fraterno. Olha só, posso falar, eu trabalho como médium numa reunião mediúnica, tipo que o Ney falou, séria, fechada, direcionada, regulada e controlada. Ótimo. Então, exatamente. Vejo ela com o mesmo objetivo de Kardec. E para mim, como médium, ela me serve para eu aprender mais sobre o ser humano. Eu aprendo muito sobre a dor do ser humano, tenho empatia, vejo o que é o sofrimento, eu consigo ver o sofrimento, eu consigo sentir alguma coisa daquele sofrimento, mas não tem o direcionamento que Kardec dá. O Satiro, tem que até uma citação aqui da Gênesis, eu só não sei se é do Paulo, né, do editor, ou se é do próprio Kardec, no capítulo dos fluidos. Então, tem uma comunicação do espírito que ele é até familiar do Delane, e ele é um espírito que ele se considera vivo ainda. Então, ele tem, acho que, 3 evocações dele. Então, quando a gente vai ver o trabalho de Kardec com esse espírito, no caso específico desse espírito, né, que se achava vivo, como que ele percebeu a condição espiritual dele? Através do diálogo que ali estava sendo mantido com ele. Então, resumindo bem do resumo, eles começam a perguntar, porque ele fala assim, como que você chegou aqui? Eu vim de trem, porque vocês acham que eu não tenho dinheiro para pagar a minha passagem de trem? Só que no momento que ele está fazendo isso, ele está refletindo, ele está pensando, ele está lembrando, né? E aí até que um momento ele fala assim, mas quem te falou que nós estávamos aqui? E aí ele fala, foi o fulano de tal, aquele que já faleceu, e ele leva aquele choque.
Aí ele volta depois. Né? E depois ele volta. Então, você vai percebendo todo um trabalho que é até psicológico, mas não no sentido de falar, meu amigo, você está desencarnado, né? Olha só como... Não, ele vai fazer com que aquele espírito busque a resposta dentro dele. Mas então isso é o que a Vanessa falou que é feito. É isso Sim. mesmo, isso mesmo. Isso Em mesmo. trabalhos que seguem o que Kardec fala. Agora, o silenciamento, uma coisa é isso, você trabalhar, né, dentro de um trabalho mediúnico, um trabalho sério, onde não necessariamente é a evocação, mas sim a própria equipe espiritual da casa que está trazendo aqueles espíritos que precisam do dialogador, dessa conversa, desse entendimento. E outra coisa é o quanto a nossa medicina avançou, a própria psicologia, o próprio entendimento das ondas mediúnicas, das questões das ondas eletromagnéticas, da teoria de campo, e hoje não temos este trabalho que Kardec dizia, se a ciência trouxer algo novo, fique com a ciência, né? Então, essa parte, às vezes, que Kardec fala, né, das questões de átomos, moléculas, o quanto que já evoluímos nesse estudo. E, às vezes, é nesse sentido também que, às vezes, poderíamos ter um estudo, né, com eles. E por que Mas não? através de evocação? Claro. Quantas vezes Kardec, ali na Revista Espírita, vem Mesmer, vem Galileu Galilei? Por que não a gente conversar com os espíritos sobre esse entendimento? Porque a nossa medicina, ela não é focada no entendimento do espírito. E Kardec foi até um determinado ponto no estudo. Tanto Sim, que mas ele aí a fala gente muito pode em buscar moléculas. as associações médico-espíritas, É, os trabalhos exatamente. científicos, quem tiver condições Ele não de fala em lê-los, células. de decodificá-los para as pessoas, sabe? Eu acho que assim a gente consegue encontrar os pontos de comunicação entre as descobertas científicas e os princípios, os parâmetros que o espiritismo traz, sem precisar de evocação. Mas a evocação, ou seja, a evocação nesse sentido que você diz, Juliana, é assim, eu quero saber algo de Mesmer, por exemplo. Eu tenho alguma dúvida, que talvez ele possa. Pode ser que ele não venha, mas eu posso chamar. É nesse sentido, para poder... Por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha área, Freud, né? Ele é um nome extremamente significativo dentro da psicologia. Tem uma revista que tem uma evocação do espírito do Freud. E ele vem falar da teoria dele. Eu não sei se eu mandei para você. Não, eu peguei. Tem a comunicação dele explicando o entendimento dele, que eu não vou entrar nesse âmbito, né, de discussão da teoria dele, mas ele fala sobre questões da própria alma dele que ele transferiu para a teoria dele. Aí seria uma conversa, um diálogo fantástico com Freud. Entendi. Né? Então, é nesse sentido. É um bate-papo, porque se o espírito está lá, ele não é melhor que eu, ou pior, né? É uma troca. Talvez outro grupo e outros grupos possam fazer perguntas semelhantes e haver semelhante algum que foi perdido. Eu queria fazer uma reflexão. Vejam, a gente precisa pensar algumas coisas que estão me vindo à cabeça, assim. Primeiro, pensar nos objetivos diferentes de cada uma dessas reuniões. A gente está falando das reuniões que são feitas como um amparo para espíritos sofredores, encarnados ou desencarnados. É isso que a gente tem normalmente nos centros espíritas. Então, a gente... Valéria, não estou te ouvindo. Não? Agora sim. Agora sim. Tá. Ok. Tá. Então, veja, a gente pensar nos objetivos dessas reuniões, né? Nos objetivos que a gente tem no dia a dia, né? Que possivelmente é o que a maioria dos centros espíritas que tem tratamento de desobsessão praticam, que é o acolhimento ao espírito sofredor encarnado ou desencarnado. Ao mesmo tempo que a gente
doutrina, instrui, ampara, acolhe, evangeliza, seja lá o nome que as pessoas quiserem dar. Eu, pessoalmente, prefiro doutrinação, porque eu não tenho nenhum problema com esse termo, eu sigo o que Herculano Pires explica, e para mim não tem a história de que doutrinação é igual a uma violentação no pensamento da pessoa, como em alguns momentos algumas pessoas podem dizer, porque essa discussão também rola lá no centro que eu frequento, né? Então, eu acho que Perdeu a voz. Saiu o áudio. Tá mudo. Tá sem áudio. ai, que droga. Voltou? Voltou. Sim. Parou quando você falou do seu centro. Essa discussão também tem. Também Só no rola meu centro. da história da nomenclatura, mas independente disso, né? Cada um pode pensar como quiser, claro, a gente tem que pensar nisso. Quando Ju fala, e acho que algumas pessoas falam sobre essa necessidade da evocação, eu concordo com Franciele, quando ela fala da história de que existe um risco imenso da gente estar fazendo evocação, porque a maioria de nós ainda está no plano de muita vaidade, muito orgulho. Então, essas comunicações, elas podem começar a surgir. Paulo toda hora está falando sobre isso. Elas podem... Sim, perdeu. Elas podem? Sumiu. O princípio... Vocês já repararam que ela não consegue falar? Estão usando de heteronomia comigo. Será que são espíritos? Não, aí são alguns espíritos, é com anomia ainda, viu? Não é nem hétero e nem alto. Então, eu fico pensando que pode ser... faz para mim o símbolo mesmo que eu fui cortada, que aí eu recomeço. Então, assim, eu fico pensando que a gente pode estar sujeito a uns processos de fascinação, porque... E também, gente, só uma reflexão, tá? Eu não estou condenando, não. Acho que se existe um propósito de você colher informações, porque eu acho que existem também. Lá no centro que eu trabalho, por exemplo, tem um grupo de médios de consulta que tem as reuniões para pedir conselho, para pedir alguma coisa. Agora, só que a gente não pode começar a gerar esse tipo de dependência, né? Então, veja, quando tem um grupo sério estudando alguma coisa, então, por exemplo, até onde? Voltou, pode continuar. Até onde? Voltou? Então, Voltou. assim, Sim, exemplo. se eu me meto a estudar magnetismo, Freud e tudo mais, se eu tenho essa coisa, esse desejo mesmo de produzir material e tudo mais, o que vai acontecer é que espíritos com esse conhecimento vão se acercar de mim, né? Então, eles vão me dar inspiração, eles vão me dar orientação, eles vão me dar insights que eu, que não sou média ostensiva, vou pensar que são meus, né? E posso partilhar, posso escrever. Veja como Paulo, que não é médio ostensivo, como ele foi ajudado por esses espíritos. Quantas vezes a gente pode imaginar que o próprio Mesmer soprou no ouvidinho dele algumas coisas que ele está trazendo para a gente, né? Quantas vezes a gente não pode dizer que o próprio Kardec, quem sabe, também não vê. Então, assim, não necessariamente este nome, não vamos se apegar ao nome, mas à equipe, porque a gente também aprende que os espíritos evoluídos, eles agem de forma uníssona. Eles têm um tipo de pensamento similar. Então, a gente vai ser ajudado sem precisar desse personalismo. Aí eu quero invocar fulano ou cicrano. Gente, eu acho que a gente tem que praticar o desapego à personalidade dessas figuras. A gente tem... Eu concordo com você, mas eu acho que... Eu concordo plenamente. Só que concordo muito também com a Juliana, porque eu acho que o diálogo, a troca de ideias, a pergunta... Já imaginou perguntar coisas com os conhecimentos que a gente tem hoje, perguntar coisas a eles e responder, e haver uma troca, e claro, ter todo o cuidado que o Kardec sempre ensinou, o livro dos médios está ali, inclusive para evitar a fascinação. Eu concordo com as duas. Por exemplo, quer ver, Valéria? Um exemplo, Deixa eu só dizer mais Tá uma sem coisa. som, Vá. Tá sem som. Vai. Um exemplo. Quando a gente vai ler aqui na Gênese a questão, o capítulo da Gênese espiritual, que ele vai falar do desencarne, como que ele vai falar?
a molécula vai se desprendendo. Então, são questões que hoje, com o desenvolvimento da nossa ciência, a questão das células, como que é formado esse perispírito, não é formado por moléculas, igual era o entendimento, porque a teoria sobre as células veio depois. Então, é nesse sentido, não um espírito, até porque eu não preciso chamar um espírito específico, eu posso pedir ajuda de vários, conversar, dialogar. Olha, a nossa ciência chegou até esse ponto, né? Como que é o entendimento já aí na ciência do mundo espiritual? É assim, não é nesse sentido. Eu estou entendendo. Né? Mas veja, e porque quando a gente já personaliza isso no centro espírita, quantas vezes você vê a mensagem, se você for uma mensagem, seja ela que cunho for, e escrever o nome, né, de um espírito famoso, essa mensagem roda. Às vezes a pessoa nem lê, é dele, então eu compartilho. Sem uma reflexão, isso já existe, isso já é uma realidade dentro do nosso movimento espírita. Então, mas é uma movimentação que a maioria das pessoas faz por ignorância, ou seja, se eu tenho uma mensagem do mundo espiritual, é verdadeira, porque é espírito falando, né? Mas eu acho que para esta evolução com relação à ciência, a gente tem a literatura, de gente que se preocupou com certas coisas, andou para a ciência, então a gente tem muita gente que escreveu coisa muito boa e com a correspondência da doutrina espírita. Não é coisa destoante, não é reinventando a roda, sabe? Então, e a gente tem livros falando sobre ciência, sobre tudo, sobre como célula, tudo. A gente tem livros fenomenais que não precisam mais desse tipo de evocação. Eu fico pensando que a evocação existiu exatamente para formar a doutrina. A partir de agora, a gente não tem essa necessidade da evocação, mas tudo bem. Eu acho assim... Eu vou botar não sei um quem colocou aqui no aqui. chat a questão do livro, né, dos médiuns. Kardec ensina a gente a evocar. E eu vou Quem botar estuda o livro dos médiuns sabe. Kardec ensina a você fazer a evocação. Então, não sei, né? Então, se é isso aí que eu ia Kardec chegar. ensina um Se a método... gente evocasse como Kardec, vai seguir no método. Eu acho que é super válido. O problema é fazer desse tipo de coisa, assim. Eu vi um palestrante espírita, que eu não sei se vocês conhecem, é o seu Milton Felipe. Uma vez, numa palestra, ele contou um caso dos netinhos dele, que o filho dele se mudou para uma casa nova e os netinhos, todos pequenos, falavam: pai, tem um moço aqui, ele aparece pra gente, ele fala pra gente sair, não brincar aqui, não brincar ali. Aí o filho dele chamou: pai, tá acontecendo isso, não tem ninguém, só pode ser algum espírito. Aí o seu Milton foi até a casa, fez a evocação e perguntou, ele apareceu e, não, eu tô aqui porque essa casa é minha, eu acabei de pintar. E essas crianças toda hora ficam brincando ali perto de onde eu pintei. Não pode. O seu Milton, com conversa, foi chegando até o ponto dele se convencer que a casa não era mais dele, que ele não estava mais nesse plano, e aí ele conseguiu resolver o problema. Quer dizer, é possível, né? Se você seguir o método, é possível você resolver questões da vida prática também, né? Vocês responderam o meu questionamento, porque era essa a minha dúvida. Por que hoje, quer dizer, não se faz esse tipo de evocação para a gente crescer, evoluir? Porque eu acho assim, eu tenho um computador na mão com milhões de informações que eu ainda tenho que estudar, concordo com vocês. Mas, do outro lado, eu tenho também uma biblioteca no mundo espiritual que pode achar que nós já estamos preparados para receber algumas coisas mais diretamente, que vão nos dar luz, inclusive, a tudo isso que está feito aqui, porque nós já temos a base, seguindo a mesma ordem, entendeu? É um questionamento que eu sempre tive, né? Agora, é óbvio que tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Ou seja, tem muita gente despreparada, equivocada, que é o que você falou, pinta a mensagem, o cara a primeira coisa que faz, nem saiu do centro, já abre o celular e já divulga, entendeu? Quer dizer, se é que ele não gravou a voz do Espírito falando, né? Aqui o Espírito falou, né? Ouçam diretamente o que o Espírito nos disse, o cara já divulga. Existe isso. E o que nos traz para o problema que a gente tem falado, temos que estudar. Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Todo mundo tem que estudar mais. O Espiritismo precisa estudar mais para fazer melhor.
Mas eu acho que é um recurso. Nesse ponto é que eu concordo com a Ju, que é um recurso que a gente teria. Né? Eu acho que é bem-vindo a gente retomar isso de uma forma diferente, mas não abrir mão desse recurso. Eu acho só isso aí, entendeu? Não estou encerrando discussão nenhuma, não. Estou colocando como vocês colocaram a ideia. Eu estou com a Marta e com a Ju. Eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade. Agora, sim, vai ter equívocos no caminho? Vai. Tudo que a gente faz tem equívocos. Infelizmente, a gente é imperfeito, entendeu? Aí a gente vai aprender com os equívocos e vai chegar numa forma onde há algum aproveitamento evolutivo para a gente. Eu acho que isso entendeu? Isso, mas aí não eu também sem personalismo, tá? Aí eu penso assim, o que a Vanessa falou, tudo bem, é um caso assim, um caso pontual, ótimo, a evocação. Mas em um centro espírita, num trabalho de assistência mediúnica, se você começar a trabalhar com os invocados, como é que você vai saber quais são os outros espíritos que estão ali precisando de ajuda? Porque parecem muito. Talvez a gente tenha que criar dois momentos diferentes. Um momento de atendimento. Porque aparecem muitos espíritos. E um momento de evocação, entendeu? Olha, cada centro espírita tem as suas reuniões mediúnicas próprias. Uns é para atendimento fraternos, outro é para estudos, outro é para curas. São vários tipos de reuniões mediúnicas que se tem. Kardec, aqui nesse livro dos médios, ele está dizendo aqui o seguinte, que há 3 classes de espírita: espírita experimentadores, espíritas imperfeitos e espírita cristão. E os verdadeiros espíritas, então, a ordem dos estudos espíritas. Então, aqui, ó, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, Filipelli, ele tem um site muito interessante. Ele fala sobre esclarecimentos oportunos. Ele é um cara que tem um grande conhecimento sobre o Pentateuco kardeciano, principalmente sobre o Livro dos Espíritos. Sempre, qualquer dúvida que eu tenho, o tema sobre alma, sobre espírito, sobre perispírito, eu vou lá, porque ele é uma pessoa, a vertente dele é Kardec. Ele não faz nada fora. Não, mas nós não estamos contradizendo, Felipe. Não, eu só estou complementando o que a companheira falou, que ele é um cara excelente. Então, são dos espíritas que são verdadeiros espíritas. Segue Kardec. Não, é o que falou, o livro dos médios. O Milton Filipelli tem um trabalho, né, na Boa Nova. Na Boa Nova, está lá, isso que eu falei, esclarecimentos oportunos. Eu ouço, esclarecimentos, eu ouço o programa dele, ele é muito bom. É ele e um outro rapaz que eu esqueci o nome. Também, né? Jorge Coelho. Exatamente. É Milton Coelho. É Milton Coelho, exatamente. Milton Filipelli e Jorge Coelho. Exatamente. Isso mesmo, Jorge Coelho, desculpa. Jorge Coelho. Os dois são muito bons. Coelho. Eles são muito bons, eles se baseiam, tudo deles em Kardec, tudo. Muito bom. E bem esclarecedor. Tem um programa ótimo agora no YouTube, que é o Que Diz Kardec. Também são lives com ele. Que eles fazem. Também com ele. O programa que é com eles, né, Vanessa? Eles são Vanessa? livre pensadores. É com os dois, né? Com eles, com os dois. É com os dois. Então, são bons. Aí, com o tempo, eu acho que o espiritismo vai voltar a caminhar na linha o que era. Agora, requer trabalho, como Neto falou, muito trabalho. É uma luta incessante você transformar a mentalidade impregnada de muitos... Já tem séculos isso aqui, já no Brasil. Então, é estudo. É estudo esclarecendo devagar. Que você, eu aqui para Salvador, por exemplo, eu coordeno 18 centros da minha área. Eu tô tendo dificuldade, às vezes, para entrar no centro que é oriundo de família, é de avô, papai, para filho. Como é que eu vou modificar? Aí tem que ser estudo. Estudo. Estamos no caminho, então. Estamos aqui Estamos no caminho, sobrinho. Estamos no caminho.
Bom, o número 48 fala um pouco do que a gente falou aqui, né? O item 48 não está difícil, né? Era necessário entre eles um traço de ligação que colocasse em comunicação de pensamento seus irmãos em crença, ensinando o que ocorria à distância. Um traço de união que teria faltado ao espiritismo na antiguidade, hoje se encontra nas publicações, que vão a todos os lugares. O meio de comunicação são as publicações, né? Condensando de forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte, de diferentes formas em diversas línguas. Então, voltamos a... Comunicação tem aos montes. Meio de se comunicar tem aos montes. De se estudar, na verdade. Eu acho que a gente tem que reconhecer o valor que isso tem, entendeu? Da gente comunicar. E eu tenho uma frase que desde o começo da discussão de hoje me vem à cabeça e que vou ter Paulo falar, né? Lembra que ele fala assim que se você tiver em erro, a pior coisa que você pode fazer é ficar em silêncio, né? Na verdade, o certo é você perder a vergonha e falar sobre o que está te incomodando, sobre o que você fez, sobre... Por quê? Porque isso te ajuda, quando você está preparado, a evoluir, a você sair, a você compreender melhor. Ou seja, o que é o silêncio? É você se isolar, não se comunicar, né? E, na verdade, a gente tem que se comunicar. Quanto mais a gente se comunicar, mais eu vejo exemplos, eu aprendo conceitos que eu não tive contato antes, e eu posso, inclusive, receber uma resposta direta. Alguém pode me dizer o que eu preciso ouvir. Eu acho que passa muito por aí isso daí, né? Ok? Mais uns minutinhos ainda temos para outro item. E aí, o que mais vocês perceberam aí? Eu falei alguma coisa no item 48. No 49, então, vai dizer que essas duas primeiras revelações, não é, Moisés e Jesus, tinham que se impor pela fé, pelo tempo em que se vivia, pelo povo que se tinha, não é? Tinha que ser pela autoridade de um mestre. Sim. Mas, entre elas, não é, tem uma sensível diferença devido ao progresso dos costumes e das ideias, mesmo tendo sido feitas para o mesmo povo e no mesmo meio, após 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés, então, é absoluta, despótica, eu que mando, não é? Não admitia discussão. Isso. Que nem o nosso movimento espírita hoje. E se impõe ao povo pela força. A de Jesus é conselheira, quer dizer, a de Jesus é o consolo aflito, é o vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, não é? É o consolo. E ela é livremente aceita e só se impõe pela persuasão, quer dizer, Jesus foi persuasivo com todo aquele amor, com todos aqueles exemplos, não é? Foi contestada com seu fundador ainda vivo, pois se interessava por debater com seus adversários. Então, Jesus ainda estava vivo e já estavam contestando, não é, as ideias dele. Lá no 50 vai dizer que a terceira revelação vem quando já existe uma época de emancipação, de maturidade intelectual. Foi depois da Revolução Francesa, Iluminismo, Voltaire, Montesquieu, toda essa gente, não é? A inteligência já estava desenvolvida e não se reduz a um papel passivo, não é? Então, aí está a questão da autonomia. Nada aceita às cegas, mas que quer ver aonde o conduzem, compreender o porquê e o como de cada coisa. Isso que a gente está discutindo sempre, não é? A fé cega não existe dentro da doutrina, não deveria existir dentro da doutrina espírita, pelo menos. Isso mesmo. Por no isso caso ela deveria... do 48, só voltar um pouquinho. Pois não. É interessante o pensamento do Kardec, que ele é muito feliz que nem ela citou agora, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa traz o conceito de uma educação universal. Isso ficou da Revolução Francesa. As publicações, ou seja, a disseminação da imprensa, que o Kardec coloca aqui, as publicações que chegam em todos os lugares do mundo. A leitura no século de Kardec era coletiva, porque um livro era muito caro ainda. Mesmo que a pessoa soubesse ler, muitas vezes não tinha recurso para comprar um livro. A gente vê, por exemplo, o Leon Denis citar várias vezes o caso dele, que ele trabalhava meses para adquirir um livro. Só que havia os jornais que iam em todas as partes, esses jornais eram lidos coletivamente. Alguém comprava um jornal e numa determinada sociedade esse jornal ficava disponível para todo mundo ler.
ou uma pessoa ia num determinado local justamente para poder ler todas as publicações que saíam e pagava lá uma quantia que era, 1/20 de um jornal. Mas quantas pessoas iam lá durante essa semana para ler essas publicações, que não eram diárias, eram ou semanais, quinzenais ou mensais, né? Agora, como é que Kardec iria imaginar que eles iam falsificar as publicações dele? Nunca iria imaginar. Esse foi um problema. E hoje, com a internet, né, com esse avanço da rapidez com que as informações estão chegando, parece que é o momento exato de consertar tudo isso que ocorreu no passado. Sim. Concordo plenamente. Vamos em frente. Tânia, conclui então aí, você estava falando. Aqui vem algo muito importante nesse item 50, não é? Quando ele vai dizer assim: por isso ela devia ser ao mesmo tempo o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. Então, esse é um caráter muito importante da revelação espírita, ou seja, ela é fruto de um ensinamento que vem dos espíritos, não é? Mas, ao mesmo tempo, é fruto do trabalho do Kardec, dos médiuns da época, que Kardec vai analisar, vai observar, vai deduzir, não é? E para chegar a teoria através daquela prática. Então, a investigação e do livre exame. Os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade. Quer dizer, eles não vêm nos dizer, por exemplo, poderiam nos dar agora a vacina do Covid, né? Bem que podiam, mas eles não vão vir, eles podem inspirar os homens da ciência que estão pesquisando, e estão inspirando com certeza, não é? Mas eles não vão dar a fórmula de vacina, eles vão deixar aquilo que nós temos inteligência para resolver, para que o homem use o seu livre-arbítrio, tenha o seu mérito, né? E progrida também em inteligência e moral e tudo mais. Abstendo de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio, deixando-lhe o cuidado de, sempre Kardec, debater, deixando-lhe o cuidado de debater, controlar e submeter tudo ao crivo da razão. Fechou. Oi? Não, fechou, né? Então, sempre Kardec, não é pesquisando, analisando, observando, né, passando pelo crivo da razão, e os espíritos vão nos deixar, então, adquirir experiência às nossas próprias custas. Quer dizer, é o nosso próprio progresso, a doutrina sempre progressista, quer dizer, a gente vai ser inspirado pelos espíritos, mas sempre adquirir experiência às nossas próprias custas. Dão-lhe... Fala. E assim o homem vai adquirindo experiência e conhecimento, né? Exatamente, experiência e conhecimento às suas custas. Dão-lhe o princípio e os elementos, e ao homem cabe aproveitá-los, colocando-os em ação. Veja item 115, lá adiante. Então, na verdade, não é nós recebemos essa inspiração, mas a nossas próprias custas, e cabe a nós aproveitar aquilo que nos chega, né, esses elementos, para pô-los em ação. É isso que nos diz os 50. Não sei se todos concordam com a minha interpretação. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que só que tem várias maneiras a gente fazer isso daí e receber. E eles nunca nos dão a coisa pronta. Eles nos dão na medida que a gente pode compreender, como se fosse, eu vejo assim, uma migalha, entendeu? Que a gente vai pegando e vai andando naquela direção. Isso já é uma grande ajuda, na minha opinião, entendeu? É uma grande ajuda que você vai nessa, na minha opinião, né? Desse aspecto da comunicação. Então, tem coisas que eles podem nos ajudar simplesmente apontando a direção, ó, vai naquela direção ali. Pensa mais sobre isso, entendeu? Porque provavelmente a gente já tem o suficiente para deduzir algumas coisas, ou até para mudar a maneira de fazer, né? Porque a gente sabe hoje em dia que percebe, né? Me perdoem aí, mas eu acho que a gente percebe que tem muita coisa que a gente sabe e faz errado.
A gente sabe e escolhe o caminho errado. Quer dizer, a gente já sabe qual é o caminho certo. Mas a gente olha 1000 caminhos diferentes. Talvez a gente deva não ser dogmático, mas saber o seguinte, olha, tem alguns caminhos que são melhores que os outros. Vamos ver se a gente segue mais esse caminho aqui, pelo menos, porque não existe a verdade absoluta. A gente está correndo atrás da verdade, nos aproximando da verdade, sempre. Que é outra coisa, entendeu? Que as pessoas, ainda mais hoje em dia, costumam destruir muito esse tipo de coisa, dizendo assim, mas isso não é a verdade absoluta. Não, mas não existe verdade absoluta. A gente não está ainda numa época onde existe alguma coisa que é verdade absoluta. Nem a ciência é verdade absoluta. Então, a gente está indo naquela direção. A gente tem que ter mais ponderação em vários aspectos aí. Né? Eu não sei se a Juliana... Desculpe. Fala. Desculpe, Satiro. Eu não sei se a Juliana viu hoje um artigo do Marcelo Henrique sobre a verdade, sobre aquela frase do Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Ele é lá do grupo ECK, não sei se alguém se inscreveu no grupo. Muito bom. Não vi o artigo, mas vou ver. Muito bom, com uma outra visão realmente, como o Satiro está dizendo, não existe essa verdade absoluta. Provavelmente isso não foi dito assim pelo Cristo, ou foi mal interpretado, ou traduzido erradamente. Bem bom o artigo. Vale a pena a gente estar no ECK, Espiritismo com Kardec, embora não esteja em condições de debater com aquela gente, porque é uma gente que sabe muito, né? Então, Marcelo Henrique participa aqui de uma parte ali no início da Gênese, então eu fico quietinha, mas vale muito a pena a gente ler o que eles colocam, né? São muitas aberturas, um leque que se abre para a gente. Boa dica. Que grupo, Tânia? ECK, Espiritismo com Kardec. No Facebook. No Facebook, isso. Vale muito a pena. Essa questão da verdade é importante, porque Kardec vai trabalhar isso aqui, né? Nesse capítulo. No capítulo. Ele vai, quando algo não é verdadeiro, ele mesmo desmorona, porque não está constituído em algo sólido, né? Ele vai trabalhar não só aqui, mas em outros... É isso mesmo. Outras questões, inclusive mais para frente ele vai, lembra lá no item 1, ele faz as perguntas, né? O homem precisa de uma revelação, não poderia encontrar em si, em sua consciência, tudo que necessita para se conduzir? É um dos questionamentos principais desse capítulo, né? Qual é a utilidade da moral espírita? Será que a gente precisa ou não de uma revelação no sentido moral, no sentido científico, que é muito do que a gente estava conversando hoje, né? Que vai vir na próxima aula. Aquelas, não são 4, são um pouco mais, perguntas que ele traz no começo são né, um dos principais objetivos deste capítulo, da gente ter o entendimento dessas respostas. Ok, chegamos então nos 50. Na verdade, sobre o 49, eu gostaria de comentar um aspecto que me incomoda um pouquinho, que é a questão da falta de evidência arqueológica da existência de Moisés, um povo hebreu, etc. e tal. Claro que mais para frente, nos livros, você vai ver aqueles números sem sentido para a época, enfim, mas ele tem que vender a ideia dele, né? Então, teve que lançar mão de alguns recursos. Agora, eu fico pensando por que nunca apareceu, né? E será que as religiões sobrevivem? Nós sim, né? Porque nós pedimos independência, mas como é que a gente sobrevive sem essa base? Se em algum momento se provar que toda essa questão de Moisés foi um mito conjugado de várias histórias, talvez, ou se aparecer, de repente, a evidência arqueológica existiu um ser que destacou um povo de um outro povo e aí deu origem a toda uma corrente de pensamento que hoje é ocidental, né? Então, eu fico um pouco perdida, sabe, com essa... Porque Jesus existe, né? O Jesus histórico e o religioso. Agora, com Moisés, não sabe nada. Eu não consigo recuperar isso, Franciele, mas nós estudamos lá no início, quer dizer,
já tinha uns 5 anos que eu estava no Espiritismo, e a gente fez um ano de estudo sobre as religiões todas, entendeu? A gente foi... Sim. E daí a gente viu que tem muita coisa que estão nas religiões ancestrais que migram para a nossa religião, entendeu? E aí eu lembro que... eu estou fazendo um estudo aprofundado e ele é justamente sobre isso, sabe? Justamente. Aí... Então você tem no hinduísmo, quer dizer, quais são as religiões ancestrais? O hinduísmo, eu esqueci os nomes, tá? Mas a gente olhou e falou o seguinte, olha, tem uma série de mitos, confucionismo, conceitos que estão nas religiões ancestrais que foram captadas pelas religiões mais atuais, inclusive pelo catolicismo, pelo cristianismo, entendeu? Eu falo cristianismo, né? Então, eu sei que tem uma relação nisso daí. Agora, quanto arqueologicamente, se existiu ou não, eu acho que assim, a gente está caindo, a gente pode estar caindo, talvez não existam essas provas, não quer dizer que não tenha existido, só prova que nós não temos prova. Mas eu acho que o ponto principal não é a gente ter algo material na mão, é a gente compreender como se isso se entrelaça com a nossa civilização e faz com que o homem evolua e chegue até onde chegou. E o que a gente aproveita, né? Quer dizer, o que a gente vai aproveitar do passado para hoje? Tem muita coisa que aproveita e tem outras coisas, como não são, entre aspas, vamos dizer assim, essa verdade que a gente está se aproximando, elas vão sendo deixadas para trás. A minha percepção, no final, é isso, do conhecimento das civilizações, entendeu? Porque se você for olhar sobre esse ângulo, você não aceitaria nada. Entendeu? Frases que são atribuídas a Einstein. Alguém gravou Einstein falando? Entendeu? Não, mas ele que falou. Você gravou? Não. E quem é que botou um depoimento por escrito autenticado que ouviu ele falar isso? Não tem ninguém. Se eu começar a questionar nesse ângulo, que eu acho que não, na minha opinião, tá? Não é a maneira correta. E coloca a revelação como personalíssima, como está ali, e tira a personalidade, compreende que fica faltando alguma coisa? Não estou entendendo o que você colocou. Teria assim como ter cristianismo sem o Cristo, entendeu? Sim, mas eu acho que a gente tem muita coisa boa do Cristo que veio e que a gente aproveita, que a gente aceita. Sim, claro. Eu acho que o ponto principal, por exemplo, nós no Espiritismo, hoje eu tenho esse entendimento que me ajudou muito. Eu acho que a minha base não é o Cristo. A minha base é o espiritualismo racional. São ciências que foram estudadas, que fazem sentido e que apelam para a razão do ser humano. E não o Cristo como um ser perfeito, cristiânico, seja lá o que você quiser dizer. A minha base até religiosa mudou no último ano, quando eu compreendo, pela compreensão desse espiritismo que eu estou compreendendo hoje. Então, assim, para mim, para ser sincero, se eu for um católico e você me provar que eu não sou, que o Cristo não existiu, a minha fé vai ser abalada. Mas, graças a Deus, eu não sou um católico. Eu não sou o Cristo ou o Moisés. A minha visão religiosa, pelo que eu aprendi, eu vejo dessa maneira. E eu acho que isso é muito mais uma coisa que cada indivíduo tem que resolver do que alguém tenha que vir resolver para a gente. Eu acho que... Mas essa questão do Cristo, Satiro, é muito importante aqui na Gênese. Porque quando a gente vê a divisão da Gênese, então na própria capa ele diz, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, nesses primeiros capítulos, né, que ele vai tratar a revelação espírita, o que é Deus, o que é o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, que ele vai falar do princípio da fé cega, da obediência passiva, né, que era essa forma das religiões, né, se colocarem, e daí ele vai entrar na parte científica. Sim. Às vezes, né, a parte científica, ela parece uma parte assim, puxa, por que, né, tá essa parte tão científica? Mas a gente começa, dentro do entendimento científico, a gente começa a ter um entendimento diferente de Deus. Sim. Porque quando a gente estuda as nebulosas,
os cometas, a formação dos planetas, principalmente o capítulo da uranografia geral, que foi adulterado, na parte do item da ciência, a gente vai entender Deus de uma forma totalmente diferente do que a gente vê esse Deus sentadinho ali num trono, agindo diretamente na matéria, escolhendo quem ele vai punir, quem ele vai castigar, quem ele vai beneficiar. Aí, Kardec vai falar, né, terminando essa parte científica, ele vai trazer a gênese orgânica, a espiritual e a mosaica. Até ali, no Moisés também, ele vai tratar a origem, porque ele vai trazer a parte da Bíblia de Moisés. Dali para frente, ele entra nos milagres. Então, ele já coloca os espíritos como naturais, é natural, é da natureza. Então, os fenômenos que estão ligados a ele são fenômenos naturais. E aí, ele começa a analisar as passagens bíblicas do Cristo. Sim, tudo bem, mas eu tô falando... Porque aqui ele já coloca o fundamento da moral espírita no Cristo. Não. E lá ele não vai colocar esse Cristo religioso, miraculoso, né? Que, nossa, ele curou, ele curou. Cristo falou, não vamos contestar. Não, porque Jesus, ele não veio para mostrar a grandiosidade do espírito dele. Ele vem mostrar para nós que todos os fenômenos que ele fez, através do nosso desenvolvimento como espíritos, que aqui estamos em aprendizado, também podemos chegar lá. E tanto que o ponto fundamental da adulteração da Gênese é a questão fluídica do corpo do Cristo. Quando Rostang vai falar que Jesus teve um corpo fluido, nunca é fluídico, que ele não encarnou, porque a encarnação é um castigo, Kardec vai trazer a Gênese inteira, se a gente olhar, ele está falando disso. Sim. Dos fenômenos espíritas, do que o Cristo fez. E lá, quando ele termina, quando ele vai tratar, né, o que é um fenômeno da transfiguração, o que é um agênere, ele vai fazer o fechamento dos capítulos dos milagres, predições, todos fundamentados em Jesus. Não, e aí, no final, que ele traz... os tempos são chegados. Não, eu acho que é exatamente isso, mas esse é o ponto, entendeu? E não o Cristo como um ser que existiu, que foi divino, e que eu tenho que provar, eu acho assim, se você me provar que o Cristo existiu, tiraram uma foto dele lá, entendeu? Acharam lá tal coisa que comprova definitivo tal parte da passagem tal. Então eu vou passar a acreditar. Não, esse não é o ponto. Eu acho que o ponto não é esse tipo de ciência, de arqueologia, que pode nos ajudar em alguns aspectos, mas eu acho que não nesse ponto para comprovar. Eu acho que o ponto que você está falando é o ponto que interessa, a gente reconhecer o que nós somos capazes de fazer e como somos capazes de fazer, e que isso depende da gente, entendeu? Fazer, e não de um Cristo que vai me dar essa capacidade, ou que um dia eu serei que nem a ele, nesse sentido. Até porque o próprio entendimento bíblico, qual é? Jesus veio para... salvar seus pecados. Não é esse o entendimento? E o que Kardec está falando, meu amigo? Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio mostrar que através dos seus esforços, do desenvolvimento das suas faculdades enquanto uma alma encarnada, você pode vai se salvar. Desenvolver e conquistar tudo isso que ele conquistou. O que eu entendo, Lu, acho que bate com o que você está falando. Eu entendo que o Espiritismo, ele é todinho baseado no ensinamento do Cristo. Não nesse Cristo milagroso, mas nesse Cristo que veio ensinar com carinho, com amor, que veio mostrar. Mas eu entendo que o Espiritismo é todinho baseado no ensinamento do Cristo. A razão. Sim. A razão. O que a gente Mas não quando sabe Cristo ainda... cura, faz, né, os milagres, que é entendido, ele usa que faculdade? A razão, vontade. Quando a gente vê uma das passagens mais bonitas, né, que eu gosto muito, a passagem da tentação do deserto, psicologicamente analisando, o que Cristo está trazendo? Todas as nossas questões, primeiro físicas, do instinto, que primeiro a gente precisa vencer o instinto para daí passar para a moralidade, porque muitas vezes eu ajo condicionada por medo, raiva, tristeza, alegria, que essa é a nossa parte instintiva.
que isso é do corpo. Depois vem a questão que eu tenho que vencer a minha parte moral, as minhas questões egóicas, do ego, né? E depois, por último, as questões espirituais. Então, só que isso é bem lá para frente que a gente vai analisar tudo isso na Gênesis. Sim. É bem lá no final. Mas tudo é um outro entendimento que o Espiritismo traz de Jesus. Sim. Isso. Mas tudo isso baseado Até, já que eu comecei... Mas através do carinho, do amor, do entendimento, não daquele Moisés que era só medo. Entendeu? Justamente. Muito bom. Pode falar, Franciele. Já que eu iniciei a discussão... Hoje. Que bom que as pessoas vieram hoje. Já que eu iniciei a discussão, deixa eu finalizá-la aqui só para explicar o meu desconforto. Que, na verdade, a minha questão com a falta do Moisés histórico, como existe o Jesus histórico, é porque é colocado como uma ideia de dependência, né? Bom, veio Moisés, aí escreveu lá a Tábua da Lei, talvez sob inspiração mediúnica, e a partir daí se desenvolveu todo o resto. E aí, Sátiro, tu acabou me respondendo sem responder, quando tu lembrou da questão de que todas aquelas ideias estavam presentes nas religiões antigas e foram apenas condensadas. Então, não importa se foram condensadas por alguém específico ou por um grupo que depois criou esse mito como forma de aglutinação. Porque a ideia ela precisava chegar e chegou pelo seu meio. Justamente. E quanto ao Cristo, muito do que se atribui a ele, na verdade, ele nunca disse, né? Por exemplo, o Cristo nunca disse que salvaria todo mundo. Ele disse que todo mundo podia fazer o que ele estava fazendo, né? Coisa que a gente sabe mediante desenvolvimento espiritual. Ele também nunca disse que se as pessoas acreditassem neles, elas seriam salvas. Isso é de tradução. O que ele disse é que quem tivesse fidelidade aos princípios que ele estava ensinando, que eram da colaboração, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando em conjunto, todo mundo progrediria mais rápido. Só que isso foi torcido ao longo do tempo. Então, eu acabei recebendo a minha resposta sem que ela fosse tão direta. Por isso eu comecei pela parte que eu falei, quer dizer, Excelente, Franciele. Excelente sua definição. O histórico, ele tem assim, a ciência como esse fato histórico comprobatório, a gente tem que olhar com cuidado, porque talvez não seja o mais importante, até porque, lembra, a ciência de hoje pode perceber até um certo ponto. Isso não é uma verdade absoluta, a gente não pode nunca esquecer isso, é uma aproximação da verdade. Daqui a 1 ano ou 100 anos, eu vou chegar mais além e eu vou provar que não é, aquilo só serve para uma situação. Num campo mais amplo tem muito mais coisas. Quer dizer, então, mesmo a ciência, essa comprovação, essa ânsia é boa, mas a gente tem que ter cuidado, na minha opinião, para a gente ver isso daí. Eu acho que a melhor análise, eu acho que continua sendo, que eu encontrei hoje, é essa que a gente faz no Espiritismo. Dessa maneira que a gente está conseguindo ir mais longe, se apegando à ciência, né? Só quero ressaltar aqui, antes da gente encerrar, né, paramos nos 50, né? Acho que paramos nos 50, né? Muito bom. Agradecer que veio mais gente, eu acho que é interessante, entendeu? Surgem novas ideias, novas colaborações. Finalmente a Franciele veio. A Simone também se convenceu que vale a pena vir aqui. Eu acho que sim, ela não falou muita coisa não, mas pela cara dela, achei que ela estava feliz quando ela mostrou o rostinho ali para ver, entendeu? Finalmente o seu Rony e o Roberto ficaram calados para a gente poder falar, porque é muito difícil. Quando os dois começam a falar, é muito complicado. Eu e a Juliana já falamos muito sobre isso, mas o pessoal de Santos é problemático, entendeu? Então a gente... Mas eu tô... Viu, Juliana? Toda vez que ele abre o microfone, eu clico lá e cancelo o microfone. Aí ele tá que maldade! Não. Ó, eu quero deixar registrado que eu acho um luxo a vista da Marta. Um verdadeiro luxo. Olha que espetáculo, gente. Pois é. Onde mora a Marta? Aqui no Rio. No norte do Rio de Janeiro. Aqui e esse rapaz, E esse rapaz que aparece escrito na frente dele, computador, como é teu nome? É o computador, o nome dele, não é não? Pedro. É que eu vejo que vocês se conhecem, eu estou tentando conhecê-los.
É o Pedro. Não, eu achei que era computador o nome dele também. Pedro, tu és da onde? Sou de São Paulo, aqui da capital mesmo. Só eu aqui debaixo, gaúcha. Eu também, Santa Catarina. A gente, Tá nós no somos sul. seres superiores aqui no sul, entendeu? Né? É verdade. E ele também é do Gaúcho sul, não Bar. é? Hã? Pois é. A Franciele também é do sul, não é? Quem? Como? A Franciele? Oi? Pois não? Você é do sul também? Sim, eu falo aqui com vocês de Santa Maria. Eu também, Franciele, sou de Santa Maria. A Tânia também é. Qual é a casa espírita que tu frequenta? Meu avô era de Santa Maria. Hã? Meu avô era de Santa Maria. Depois da oração, eu quero saber se vai ser autônoma ou heterônoma a escolha da pessoa. Alguém se candidata autonomamente ou a gente heteronomamente escolhe alguém? Democraticamente? Não, é heteronomamente. Olha, eu acho que tá virando uma satirocracia isso aqui, né? Não uma democracia. É isso mesmo. A Valéria entendeu, ela já compreendeu. Você é nova, mas está entendendo também. Entendeu? Vamos lá, quer alguém se candidata a fazer a oração? Vamos lá, autonomia. Eu parar a gravação depois, vamos lá. Maria. Vamos lá. Vamos serenando nossos corações no término de mais essa reunião, agradecendo ao Pai e a Jesus pelo entendimento de hoje, pela conversa, e que na próxima reunião também possamos continuar assim, dialogando, debatendo itens que não, de repente não tínhamos entendido, para chegarmos a um consenso e podermos seguir com o nosso estudo da melhor forma possível. E assim, Jesus, te agradecemos e pedimos licença para encerrar mais esse estudo desta tarde, com a graça de Deus. Assim seja.